Apesar da tecnologia para prevenir e monitorar emissões de gases e explosões, erupções entraram para a história por sua grandeza, destruição ou mesmo pelos transtornos que provocaram na vida de milhões de pessoas. Cientistas estimam que existam mais de 550 vulcões ativos na Terra. Mas os vulcões não são exclusividade do nosso planeta e o maior em todo o sistema solar está em Marte. É o Monte Olimpo, com 26 km de altitude e uma base de aproximadamente 550 km de diâmetro. Apesar de gigante, o vulcão é inativo. Mas outros vulcões não são tão calmos e estão sob constante observação. Cientistas monitoram as atividades dos vulcões para evitar que a força das erupções provoque vítimas. Como o Futurando mostrou, até mesmo a atividade de vulcões subterrâneos pode provocar danos, dando origens a tsunamis. Apesar de toda a tecnologia que ajuda a prever e monitorar as emissões de gases e explosões, algumas erupções entraram para a história por sua grandeza, poder de destruição ou mesmo pelos transtornos que provocaram na vida de milhões de pessoas. Se você está curioso e quer saber quais foram as erupções vulcânicas mais devastadoras da história, deixe o seu like e se inscreva no canal, e no fim do vídeo te diremos o porquê do Brasil não ter vulcões ativos na atualidade. Vulcão Nova Arukta, Alasca, 1912. A erupção de Nova Arukta, ou Katmai, começou em 6 de junho de 1912, e teve magnitude 6. Em suma, um vulcão de uma cadeia de vulcões na península do Alasca, resultou na maior explosão natural do século XX. Mais de 13 quilômetros cúbicos de lava foram liberados ao longo de 60 horas, ou o equivalente a 573,2 milhões de toneladas a cada hora. Em Kodiak, a cerca de 160 quilômetros de distância, mais de 30 centímetros de cinzas foram coletadas no solo. Além disso, a camada de cinzas resfriadas ao redor do vulcão acabou formando a Vale das 10.000 Fumaças, criando geysers, aberturas no solo por onde o gás ou vapor d'água escapam. O incidente até provocou uma névoa atmosférica que teria reduzido as temperaturas do verão. Monte Pelee, Caribe, 1902. Uma das maiores erupções vulcânicas já vistas destruíram a cidade de Saint-Pierre nas Ilhas Martinica. Em 8 de maio de 1902, uma nuvem ardente se desprendeu do alto do vulcão e destruiu inteiramente a cidade de Saint-Pierre, provocando a morte de entre 30.000 a 40.000 pessoas. O fluxo piroclástico, uma cinza vulcânica com cerca de 300 graus Celsius, cobriu 20 quilômetros ao longo de toda a cidade de Saint-Pierre. Seguida pela lava de aproximados 1.000 graus Celsius, o efeito do fluxo piroclástico foi tão devastador que em 3 minutos exterminou aquele povoado, derreteu casas, prédios. Disse que havia apenas um único sobrevivente na cidade, um prisioneiro mantido em uma cela subterrânea. Houve, no entanto, outros sobreviventes que viviam na periferia da cidade ou que escaparam pelo mar. Santa Maria, Guatemala, 1902. Curiosamente, a terceira erupção vulcânica mais mortal do mundo desde 1900 ocorreu poucos meses após o desastre do Monte Pelee. O vulcão Santa Maria está localizado perto da cidade de Quetzaltenango, na Guatemala, e entrou em erupção com força total em 24 de outubro de 1902. A erupção foi uma das 3 maiores do século XX, tendo sido também a terceira maior erupção desse ano, a seguir as do Monte Pelee e de La Soufriere. Foi também uma das 5 maiores erupções dos últimos 200, possivelmente 300 anos. A erupção de 1902 destruiu a maior parte de um flanco da montanha, de 3.772 metros de elevação. Foram expelidos cerca de 5,5 quilômetros cúbicos de material vulcânico nos 19 dias de atividade eruptiva, tendo a pluma vulcânica atingido os 28 quilômetros de altitude. A erupção devastou as áreas circundantes. Aliás, ela foi tão forte que suas cinzas caíram em São Francisco, na Califórnia. Pelo menos 5.000 residentes em cidades próximas ao vulcão na Guatemala morreram, com cerca de 1.000 mortes adicionais ocorrendo devido a doenças após a erupção. Em 1922, um novo vulcão apareceu na cratera do Santa Maria, tendo sido batizado de Santiaguito. O Santiaguito tem estado em erupção desde então e possui algumas centenas de metros de altura, encontrando-se o seu cume a cerca de 2.500 metros. É possível na atualidade subir ao Santa Maria e ver de cima as erupções do Santiaguito, 1.200 metros abaixo. Vulcão Krakatoa, Indonésia, 1883. A erupção do vulcão indonésio Krakatoa,
foi uma das erupções mais violentas da história humana recente, destruindo completamente a ilha em que reside. Em suma, na manhã de 27 de agosto, uma série de erupções massivas destruiu as paredes do vulcão. A caldeira de magma do vulcão era monstruosa, possuía aproximadamente 16 quilômetros de diâmetro. O vulcão não parou de cuspir lava e houve ainda outras erupções durante todo o ano. Antes da erupção, a ilha possuía 882 metros de altitude, mas após a erupção a ilha foi riscada do mapa, tendo-se um lago formado na cratera do vulcão, onde hoje vivem várias espécies de plantas e pássaros. A erupção final do Krakatoa foi 4 vezes mais poderosa do que a maior bomba atômica. Suas ondas de rádio viajaram 7 vezes ao redor do globo. A sucessão de erupções e explosões durou 22 horas e causou mais de 36 mil mortos. Sua explosão atirou pedras a aproximadamente 27 km de altitude e o som da grande última explosão foi ouvido a 5.000 km, na ilha de Rodrigues, tendo os habitantes ficado surpresos com o estrondo, supondo significar uma batalha naval. Houve muitos relatos de pessoas em um raio de 15 km de distância que tiveram seus tímpanos rompidos. O barulho chegou também até a Austrália, Filipinas e Índia. Ademais, ele produziu uma série de tsunamis que devastaram a região, matando cerca de 36 mil pessoas e destruindo aldeias inteiras. Alguns estimam que o custo da erupção chega a 1,5 bilhão de dólares. Monte Tambora, Indonésia 1815. A erupção de 1815 do Monte Tambora é considerado o maior evento do gênero nos últimos 10 mil anos e matou mais de 70 mil pessoas, seja pela ação direta da explosão ou por doenças e problemas subsequentes. A quantidade de cinzas expelida pelo vulcão de 2.850 metros de altitude provocou alterações no clima por 2 anos, por criar uma barreira aos raios solares. O ano seguinte à erupção ficou conhecido como o ano sem verão, por conta da queda da temperatura entre 0,4 e 0,7 graus centígrados no hemisfério norte. Geadas e mesmo neve em pleno verão causaram quebras nas safras e trouxeram fome a muitas regiões do planeta. A explosão foi ouvida na ilha de Sumatra, mais de 2.000 quilômetros de distância. Uma enorme queda de cinza vulcânica foi observada em locais distantes como nas ilhas de Bornéu, Celebes, Java e arquipélago das Molucas. A atividade começou 3 anos antes, de uma forma moderada, seguindo-se a enorme explosão que lançou material a uma altura de 33 km, que no entanto, ainda não foi o ponto culminante da atividade. 5 dias depois, houve material eruptivo lançado a 44 km de altura, escurecendo o céu num raio de 500 km durante 3 dias e matando cerca de 60 mil pessoas, havendo ainda estimativas de 71 mil mortos, das quais de 11 a 12 mil mortas diretamente pela erupção. Por que não existem vulcões no Brasil? Atualmente, a não existência de vulcões no Brasil deve-se ao fato de o nosso território encontrar-se em uma área continental das placas tectônicas, isto é, ele está mais afastado da zona de encontro entre uma placa e outra. Além disso, o nosso relevo é considerado geologicamente antigo, de forma que ele já foi muito desgastado pelos agentes erosivos, ao mesmo tempo em que as crateras vulcânicas já deixaram de existir. Na era Mesozoica, há cerca de 200 milhões de anos, houve manifestações vulcânicas nas regiões sul e sudeste do Brasil, originando formações rochosas do tipo basáltico. Porém, com o tempo, essas rochas foram sofrendo as ações dos agentes intempéricos, sol, chuva, vento etc., dando origem a um solo que hoje é chamado de terra roxa, muito fértil. Outros indícios de atividades vulcânicas no passado geológico do nosso país são igualmente notados no continente africano, haja vista que em tempos remotos as duas áreas estavam interligadas, formando um único continente. Essas foram as 5 maiores erupções vulcânicas da história. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos, tenho certeza que eles vão achar muito interessante. Se você tem uma sugestão de vídeo, uma dica ou até uma crítica, deixe nos comentários, terei o prazer de respondê-lo assim que possível. Até a próxima quinta!